Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Então, hoje nós iremos começar os nossos estudos sobre as funções oxigenadas na química orgânica. No caso, as funções orgânicas no geral, né? Vou ver se até o final das férias eu consigo fazer da maioria delas, né? Mas vamos ver. Então, hoje a gente vai começar pela mais simples de todas, né? Pelo menos a primeira que a gente aprende na química orgânica, que é o álcool, né? Os álcoois, né? Função aí mais de boa que tem, né? Só que apesar de ser mais tranquilo assim, para escrever estrutura, escrever fórmula de molécula, é bem simples, mas de aplicação tem de sobra, tem um monte. Então, o álcool é nada mais nada menos do que uma hidroxila, aqui um OH, ligada a um carbono saturado. Guarda essa palavra aí, saturado. Que é representando na molécula em si, é esse negócio aqui, ó. A hidroxila, um OH, ligado a um carbono saturado, ou seja, um carbono que só faz ligações simples, aqui tá vendo? Só tem ligações simples em volta dele. Aqui eu coloquei dois exemplos pra gente, né? O etanol ou álcool etílico, né? Que é essa formulinha dele. E o metanol ou álcool metílico. O etanol a gente vai ver um pouquinho mais aprofundado nele pra frente, né? Mas o metanol, ele pode ser extraído da madeira e também serve como combustível de carro de corrida. Tipo Fórmula 1, desses daí, né? Bem legal. Então, vamos começar com a parte chata, né? Eu sei que tem muita coisa no slide, mas calma que a gente vai ver isso. Vamos ver com calma. Nomenclatura dos álcoois. Então, para a gente nomear uma estrutura, um álcool, né? Uma estrutura, uma molécula aí, que tem uma hidroxila ligada no carbono saturado, ou seja, um álcool. Tem dois tipos de nomenclatura. A nomenclatura oficial da IUPAC e a nomenclatura usual, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, para fazer isso é bem simples. O nome começa com os substituintes, né? Que são os radicais, metil, etilpropil e tudo mais. Daí tem o prefixo, que é a quantidade de carbonos, né? O famoso met, et, prop, but. O infixo, que é o tipo de ligações entre carbonos. Esse só tem ligação. Ah, é somente, tá? Se, tipo, todas as ligações aqui, ó, todas as ligações deles forem simples, é an. Se tiver uma dupla ou uma tripla, daí já é en ou in. Aqui, né? Dupla en, tripla in. E o sufixo deles vai ser sempre ol, tá? Característico da função orgânica, o sufixo, né? Hidrocarbono é TO, aldeído é al, cetona é ona. O dos álcoois são ol, né? Porque álcool, né? Termina com ol. Sim, sim. Então, aqui, ó. Caso exista mais de uma possibilidade de posição para hidroxila, devemos indicar sua posição. Já a gente vai ver isso aí. Se existir, se existir mais de uma hidroxila, devemos indicar a posição de todas elas e acrescentar um prefixo de quantidade. Isso aqui a gente vai ver aqui embaixo. Mas, primeiramente, vamos começar nomeando essa molécula aqui. Vamos lá, gente. Quantos carbonos ela tem? Um, dois, três, quatro. Quatro carbonos é but aqui na tabelinha. Então, começa com but. Só tem ligações simples entre eles, não tem nenhuma dupla ou tripla que a gente consegue ver aqui. Então, é an. E como ele é um álcool, aqui ó, a hidroxila ligando ao carbono saturado, é ol. Aqui, gente, eu coloquei um ol, porque aqui, ó, caso exista mais uma possibilidade de posição para a hidroxila, devemos indicar sua posição. Nesse caso, tem sim mais de uma possibilidade, que a hidroxila pode estar ligada nesse carbono, ou ela pode estar ligada ao carbono 2. Também pode ser que aconteça, né? A numeração deles ficaria a mesma, né? A única diferença é que se a hidroxila tivesse aqui, seria butan 2-ol, né? Mas como ela está na extremidade, no carbono 1, né, que a função tem prioridade de numeração da cadeia, então butan 1-ol, beleza? Agora, vamos para a molécula da glicerina, a famosa glicerina, né? Aqui, ó, se existir mais de uma hidroxila, que a gente pode ver que tem, né? Um, dois, três, tem três hidroxilas, devemos indicar a posição de todas elas e acrescentar um prefixo de quantidade. Então vamos lá. Começando, aqui ó, nenhum desses dois tem nenhum radical, né? Nenhum metil, etil, propil, nem nada. Então, a gente pode começar pelo prefixo, quantidade de carbonos. Um, dois, três. Três carbonos prop. Gente, não confundam prop com but, tá? Porque eu sei que prop tem quatro letras, daí pode até ser que alguém tipo, decore assim, né? Ah, prop tem quatro letras e quatro carbonos. Não. Prop é três carbonos e but é quatro carbonos, hein? Cuidado que um amigo meu, ó, sem querer falar nada, mas um amigo meu aí já zerou a prova por causa disso, hein?
Então vamos ficar esperto. Então aqui, ó, próprio, só tem ligações simples entre eles, né? Nenhuma dupla nem tripla, então é an. E aqui, ó, nós temos três hidroxilas, certo? Então a gente tem que falar aonde que elas estão. Nesse caso, elas estão, tem uma no carbono 1, uma no carbono 2 e uma no carbono 3. Então, propan 1,2,3 triol, que são três hidroxilas, né? Então é triol. Beleza. Então vamos para o próximo. Nomenclatura usual ou nomenclatura semi-sistemática, né? Isso aqui ela é bem mais facinha, né? Álcool mais nome do grupo substituinte mais ico. Esse nome do grupo substituinte seria a cadeia carbônica que tirasse, não, se a gente tratasse ela que nem um radical. Então aqui, opa, aqui achei. Não tava achando a setinha. É, nós temos três carbonos aqui, certo? Um, dois, três. Então é um prop, né? Daí a gente trata esse prop como se fosse um radical, grupo substituinte, propil, né? É só colocar um il, na verdade. É bem mais facinho. Então fica álcool propílico. Álcool propílico. E na nomenclatura normal deles que eu coloquei aqui também, ó, prop, an, só tem ligações simples, um ol. Eu coloquei um ol porque tem mais uma possibilidade de posição da hidroxila, que pode ser bem aqui, ó. Daí ficaria propan 2 ol, se fosse aqui. Beleza? Então aqui o álcool metílico, né? O metanol. Bem simplesinho também, um carbono met, como é o grupo substituinte é il, metil. Então, álcool metílico. Aqui, um carbono met, somente ligações. Na verdade, não tem nem ligação, né? Então é ânon mesmo. E como tem uma hidroxila ligada no carbono saturado, álcool, metanol. Beleza? Então vamos lá. Coisa mais besta que existe, mas enfim, classificação dos álcoois. Um álcool, ele é um álcool primário, se a hidroxila que está ligada a ele, aqui a hidroxila, está ligada a um carbono primário, ou seja, um carbono que só está ligado a um outro carbono ou nenhum, no caso do metano. Esse aqui é o famoso etanol, né? Deve até coloquei umas fotinhas dele aqui. Secundário, se a hidroxila estiver ligada a um carbono secundário, uau. Aqui tá vendo, ó? Ela tá ligada a nesse carbono aqui, ó. E esse carbono aqui tá ligado a outros dois carbonos. Esse e esse. Então ele é secundário. Esse aqui é o butano 2-ol. E terciário, se a hidroxila está ligada no carbono terciário. Esse aqui, gente, é o metilpropan 2-ol. Calma aí. Aqui, né, a hidroxila tá ligada a esse carbono tá ligado a um, dois, três outros carbonos, né? Então, gente, o nome desse aqui é esse aqui, ó, metil, porque tem um radical, né? Se a gente for ver esse carinha aqui, ó, ele é o radical metil, porque ele tá, porque ele é, porque ele é um radical, ele não tá na cadeia principal, isso aí. Mas aqui a gente não colocou a numeração dele, né? Gente, a gente não colocou a numeração dele aqui porque não tem outra posição dele. Se ele estivesse aqui ou aqui, ele seria um butano 2-ol. Vocês conseguem enxergar? Você pegar a ideia? Se a gente pegasse esse carinha e deixar aqui, ó, seria um, dois, três, quatro carbonos, but, an, né, só ligações simples, e ele estaria no carbono, a hidroxila estaria no carbono 2, aqui, ó, 2-ol. Então, por isso que a gente não colocou o númerozinho, porque não tem outra possibilidade de numeração, né? Então, por causa disso. Agora, um pouquinho das propriedades físicas dos álcoois, né? No geral. Eles são compostos polares, né? Porque eles têm uma parte polar aqui, né? Aqui, ó, que no caso é a hidroxila. E eles fazem a força de interação intermolecular com uma ligação em pontes de hidrogênio. Nossa, tem uma bolinha de água. Mas o que que é essa força intermolecular aqui? É, ligação ponte de hidrogênio. Coloquei aqui do lado, ó. Então, ela é a mais forte de todas, né? A interação mais forte que tem de todas elas, né? É de polo induzido e tudo mais. E como é que ela acontece? Quando a molécula tem um hidrogênio ligado a um FON, ou seja, a um flúor, um oxigênio ou um nitrogênio, nesse caso aqui é um oxigênio, né, dos álcoois, ele interage com o FON de um hidrogênio de uma outra molécula. Ou seja, esse hidrogênio vai interagir com o FON, né, que nesse caso é o oxigênio,
de uma outra molécula. Aqui eu coloquei bem rabiscado mesmo aqui, né? Como seria a interação em si. E essa aqui ela é bem forte, tá? Por isso que eles acabam tendo um ponto de ebulição bem alto, né? Apesar do álcool ser extremamente inflamável. E beleza. Conforme a cadeia aumenta de tamanho, ele diminui a sua solubilidade em água e aumenta a temperatura de ebulição. Aumentar a temperatura de ebulição é um negócio bem simples. A cadeira, a cadeia fica maior, né? Porque a gente aumentar a cadeia, eu quero colocar mais carbonos, eu quero dizer, tá? Então, conforme a gente aumenta a cadeia, ela fica maior, então elas interagem mais umas com as outras. Elas têm mais meio que superfície de contato umas com as outras, né? Então, fica mais difícil de elas se afastarem e, consequentemente, o estado físico, né? Temperatura de ebulição é maior. Beleza? E diminui a sua solubilidade em água. Então, vamos lá, deixa eu explicar isso para vocês. A solubilidade, como é que ela funciona? Semelhante dissolve semelhante. Ou seja, se um composto é polar, ele vai se dissolver em outros compostos polares, certo? O álcool, ele tem a parte apolar, que é a parte dos carbonos, né, dos hidrogênios, e tem a parte polar, é, que é, que é a hidroxila. Aqui, ó, a parte polar, ela também é conhecida como hidrofóbica porque ela não se mistura com água. E a hidrofílica, ela se mistura com água sim. Então, quando o etanol, pelo menos, ele se dissolve, não inteiramente, mas ele se dissolve em água. E conforme a gente vai aumentando os carbonos, né, aumentando o tamanho da cadeia, a gente aumenta a parte apolar, a parte hidrofóbica. Então, ele acaba se solubilizando menos em água. Deu para entender a ideia? Então, beleza. Ó, agora vamos lá. Alguns usos de outros álcoois, né? Nós temos vários álcoois importantes, né, no mundo da química, mas eu vou falar só de alguns. O etilenoglicol, que tem essa formulinha aqui, ó, etano 1,2 diol. Henrique, mas onde surgiu esse O aqui? Esse O aqui a gente coloca só por causa para poder ficar uma sonoridade melhor mesmo, né? Senão ficaria etano 1,2 diol, ficaria esquisito, né? Então a gente fala etano 1,2 diol, tudo certinho. O etileno glicol, ele é um anticongelante, ou seja, peraí que minha colinha tá aqui, calma aí. Anticongelante, ou seja, uma solução de águas e outras substâncias que diminuem a temperatura de congelamento, congelação, né, tá escrito aqui, de congelamento da mistura. Ou seja, propriedade coligativa, crioscopia, né? Ao adicionar um soluto não volátil, a temperatura de congelamento abaixa, né? Ou seja, ele demora mais para congelar. E ele é adicionado na água de radiadores para evitar sua solidificação em climas frios. Né? Calma aí. Nos radiadores contidos nos motores de combustão interna dos automóveis, né, para poder evitar aí a solidificação em climas frios, né? Então, ele é um aditivo, né, que a gente coloca na água dos radiadores para poder evitar que congele, né, o carro conseguir funcionar da partida, né? Então, sobre o etanol agora. O etanol tem mil e uma funcionalidades, né? Ele pode servir como combustível, né? Em carros, né? Como a gente já sabe. Ele é o álcool de maior proporção aí adicionado a bebidas alcoólicas, né? É o produto principal da fermentação alcoólica, que a gente vai falar daqui a pouco. E é matéria-prima na indústria química, farmacêutica, entre outras, né? Na indústria química, ele é usado na fabricação de solventes, tintas, né? Tudo mais. Na farmacêutica, de medicamentos, vacinas e antissépticos, né? Isso é uma propriedade bem legal do etanol, ele é um antisséptico, né? Tanto que ele é usado no álcool em gel, né? E sim. E outros, né? Produto de limpeza, cosmético e várias outras, né? Então, beleza. Falando agora da fermentação alcoólica, que eu gosto bastante desse conteúdo, sobre a fermentação em si. Depois a gente fala da fermentação alcoólica. A fermentação em si, ela é um processo, né? Um processo metabólico das leveduras, que são alguns fungos unicelulares e algumas bactérias, né? Que usam compostos orgânicos para produzir energia de uma forma anaeróbica, ou seja, que não usa oxigênio, né? Aqui a produção de energia, né, que são moléculas de ATP, adenosina trifosfato, né, eu decorei, a partir da glicose, açúcar, né? No caso, os compostos orgânicos que eu falei são a glicose, né, o açúcar.
na maioria das vezes. Aqui, na fermentação alcoólica, nós temos aqui a, a fórmula, né, da reação química que essas leveduras fazem, né, transformam o açúcar em duas moléculas de álcool, que nesse caso é o etanol, mais o dióxido de carbono, né. É, e eu esqueci de falar, mas da fermentação existem três tipos principais, né? A fermentação lática, que é a que produz ácido lático, lá que tem a ver com os músculos, né? E tudo mais. A fermentação alcoólica, que é essa que a gente tá falando, e a fermentação metanogênica, que é a que produz metano, né? Que é a arqueia, faz isso, né? E tudo mais. Essa foto aqui, primeira foto aqui, ó, essas são fotos das leveduras, né, dos fungos Saccharomyces cerevisiae, né, que a gente fala aí, assim, quando tem um I. Esse aqui é uma das leveduras que fazem, né, esse processo todo aqui de fermentação alcoólica, né. E as indústrias, né, muitas indústrias se beneficiam desse processo na fabricação de pães, né, já que pro pão a massa de pão ela fica maior, acontece a fermentação, né? A gente sabe que a gente coloca lá o fermento biológico, né? Que são essas leveduras, né? Coloca lá o fermento biológico, daí eles fazem essa reação química e a massa ela cresce por causa do dióxido de carbono. Você tá vendo que aqui no pão tem vários furinhos? Então esses aí são vários lugares onde se concentrou mais dióxido de carbono, né? Bem legal também. Transformação do mosto de uva em vinho e o mosto de grãos em cerveja, né? E, e também a partir da cana-de-açúcar, né? A gente pega a cana-de-açúcar e faz fermentação alcoólica com ela, né? Esse aqui é um exemplo de um processo industrial, né? Engenharia química aí, da fermentação alcoólica da cana-de-açúcar, né? Bem legal. Para a produção de combustível, né? No caso, o etanol, né? E tudo mais. Aqui, antes de acabar a aula, eu tenho uns materiais extras que eu deixei para vocês, né? Esse aqui é uma historinha do UOL bem simples sobre a história do álcool em gel. E esse aqui é um vídeo sobre é um vídeo do Drauzio Varela explicando um pouquinho sobre como que o álcool age no organismo, tá? Mas é isso, gente. Muito obrigado aí. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Aí é a primeira função orgânica que a gente vai ver, né? A próxima será fenol, né? Era pra eu ter feito os dois juntos, mas acabei que eu me empolguei, né? Porque eu prefiro fazer separado e colocar bastante informações sobre eles, né? Que eu acho isso bem legal. Mas é isso, gente, e até mais. Até a próxima aula. Falou!